Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início a nossos estudos aqui na Escola Bíblica Dominical. Nós faremos uma oração e depois nós dividiremos as salas, ok? Fechem os olhos, abaixem a cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da sua presença. Domingo, dia do Senhor, e que com coração alegre, prontos para te louvar, te engrandecer, prontos para ouvir a tua palavra, ouvir os teus ensinamentos, estudar acerca do Senhor, acerca das tuas santas doutrinas, Pai. Nós sabemos que os dias têm sido maus, os dias têm sido perversos, mas o Senhor nos dá graça, o Senhor nos chama e nos convoca a caminhar em direção ao alvo que é Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa nos fazer aprender e que possamos sair daqui, Deus, edificados. Possamos sair daqui, Senhor, alimentados e fazendo a tua santa, boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Abençoe esta manhã, abençoe os meus irmãos, abençoe a todos que estão aqui, abençoe aqueles que irão chegar, e abençoe também aqueles que não poderão vir, que estarão longe. Que o Senhor possa, neste domingo, falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Os irmãos podem dividir as salas. Crianças de 1 a 7 anos vão com a professora Nath. É isso, né, Nath? 1 a 7, né? De 8 a 11, com o Diogo. E tem sala para os adolescentes, eu não sei dizer. Acho que não, né? Então os adolescentes ficarão aqui. Meus irmãos, nós temos estudado com o pastor Daniel ao longo desses domingos, ao longo desses meses, algumas atribuições, algumas marcas, alguns requisitos necessários para uma igreja saudável, para que uma igreja possa ser bíblica, possa fazer a vontade de Deus. E nos últimos domingos, temos falado sobre uma marca específica, que é o crescimento da igreja, o crescimento da igreja. E é um crescimento como fator consequente de uma igreja saudável. Se a igreja é saudável, então ela vai crescer numericamente, ela vai crescer em números. Mas, Tiago, toda igreja que cresce, ela é bíblica? Toda igreja que tem um crescimento numérico, ela é uma igreja saudável? Não. Você vai ter igrejas não bíblicas, igrejas que não aderem às doutrinas, às santas doutrinas de Deus, mas que crescem exorbitantemente. Porém, isso, meus irmãos, não está atrelado a uma igreja bíblica não poder crescer. Pelo contrário, é vontade de Deus que a igreja cresça em números, é vontade de Deus que a igreja seja cheia de membros, seja cheia de pessoas compartilhando a vida comunitária. Porém, é vontade de Deus que a igreja cheia de pessoas o adorem de forma bíblica, o adorem de forma correta, da forma que Deus, o próprio Senhor, instituiu, da maneira que se deve adorá-lo. E nós vimos alguns atributos da igreja, alguns atributos que a fazem crescer, alguns atributos que a fazem ter um crescimento de forma correta. Por exemplo, um deles é a pregação expositiva, a pregação bíblica, aquela pregação em que se expõe o texto sagrado e faz com que ele seja levado ao coração dos homens. Uma igreja cresce de forma correta, de forma agradável a Deus, quando ela tem sermões que são pregados de forma bíblica,
quando ela tem sermões que são pregados de forma fiel à palavra de Deus. Mas uma igreja também cresce por causa da sua teologia. Ou seja, os princípios pautados nas Sagradas Escrituras, os princípios que são elencados pelo próprio Deus nas Sagradas Escrituras, elas também fazem com que uma igreja sadia cresça. Ela cresce por sua teologia. E o que é talvez crescer por causa da teologia? Bom, o que quer dizer isso? Nós não acreditamos que o homem consegue chegar a Deus por conta própria. Nós não acreditamos que o homem consegue dar passos primariamente para Deus. O homem, ele está morto nas suas ações, nas suas atitudes, e em tudo aquilo que ele pode fazer de bom, ele está morto. Nós acreditamos então que os fundamentos da salvação, ou seja, aquilo que salva o homem primariamente está em Deus. Isso é teologia. Isso é a boa teologia, e a boa teologia faz crescer uma igreja saudável. A boa teologia faz com que a igreja saudável cresça numericamente. E além disso, foi dito aqui que uma igreja cresce por causa da história que ela conta. Foi dito que nós somos seres de narrativas. Quem esteve aqui domingo passado ouviu o pastor Daniel falando que Deus é um Deus de contar histórias. E nessa teologia, na teologia, essa história maravilhosa contada por Deus, desde a criação, passando pela morte e ressurreição de Cristo, essa história que continua até a redenção dos santos de Deus e a futura glória de Cristo, toda essa história nós chamamos pela teologia de metanarrativa. E foi falado que essa metanarrativa, essa história do qual eu e você fazemos parte, deverá ser contada por nós a todos os seres humanos, porque nós fazemos parte dela. E nós somos tão assim mesmo. Nós somos dessa maneira, nós somos seres de contar história. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou um contador de história. Para quem não sabe, daqui, se Deus assim permitir, 2 semanas, querendo Deus, eu vou lançar a minha primeira obra literária, um livro que eu escrevi. É uma história de ficção fantástica, o estilo literário dele é fantástico, de fantasia. Mas enfim, realmente somos seres de contar histórias. E a metanarrativa, essa metanarrativa da história de Deus com o ser humano, é a maior história que o mundo já viu. Imagine uma série, essas séries da Netflix com 200 temporadas. Mudam-se os personagens, mudam-se os cenários, muda-se tudo e qualquer coisa, mas o autor continua o mesmo. O autor da obra, o autor da história, da nossa história, continua sendo Deus. O autor dessa metanarrativa continua sendo Deus. Pois bem, foi falado também na semana passada, e esse aqui é o gancho aqui para a nossa aula de hoje. Foi falado sobre conversão. E o que é que foi falado sobre conversão? Bom, o que seria a conversão? Bom, conversão não é levantar a mão e dizer eu aceito. Conversão não é derramar lágrimas quando escuta alguma canção que mexe com os sentimentos. Conversão não é frequentar a igreja. Foi falado também que conversão não é liderar uma igreja. Tudo isso, meus irmãos, são reflexos da conversão. Mas a conversão por si só não é baseada nessas coisas. E no que então a conversão é baseada? Ora, ela é baseada no novo nascimento. Ela é baseada naquele que nasceu de novo. E vocês já devem ter ouvido histórias assim. O pastor faz um apelo. Quem aqui aceita Jesus, quer aceitar Jesus? E aí vem o irmão e ele sai lá do fundo, ele vem à frente, o irmão não crente, e ele aceita Jesus, e o pastor pede então para que aquele irmão repita algumas palavras, como eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. E aquele irmão então repete as palavras.
E então o pastor diz: glória a Deus, houve hoje festa no céu. E passado uma semana, depois de uma semana, aquele irmão está pulando o carnaval, está bebendo, está fazendo todo tipo de coisa depravável no nosso meio. Tudo que ele pode fazer de errado, ele está fazendo. Eu não tenho nada contra essas palavras, muito menos o apelo, ok? O problema está na festa do céu. Na festa, na alegria no céu. A alegria no céu. Até porque o versículo bíblico no Evangelho de Lucas diz que haverá festa, diz que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende e não que aceita Jesus. Não é o fato de aceitar Jesus, mas é o fato de se arrepender e voltar-se para Jesus. A base da conversão está no arrependimento da vida que ele vivia passando para a nova vida, então, que ele viverá. Isso é a conversão. Mas por que isso aqui está linkado com o que nós vamos falar hoje? Bom, o que trataremos aqui hoje é sobre o ensinamento bíblico da evangelização como marca de crescimento. Ensinamento bíblico da evangelização como marca de crescimento. Nós vamos falar sobre evangelização hoje. Se a conversão deve ser genuína, se ela deve ressignificar a vida, ela precisa então estar fundamentada, estar pautada em ensinamentos corretos de evangelização. Para alguém se converter, o que precisa? Ele precisa ouvir a palavra. Para alguém se converter, ele precisa entender o porquê ele precisa se converter, o porquê ele precisa mudar de direção, o porquê que ele precisa convergir. E aqui está o ponto-chave. Para uma conversão genuína, para uma conversão verdadeira, a evangelização precisa ser correta. A evangelização precisa seguir um caminho bíblico. Vamos começar primeiro do que não é evangelização. Bom, evangelização não é conversão. Como assim? O papel da igreja como um todo, e quando eu digo aqui igreja, não somente o ambiente de culto, tá? Igreja como pessoas que vivem a vida cristã, como pessoas que vivem a vida ordinária em Deus, a igreja em si como pessoas. O papel dessa igreja é pregar fielmente as Escrituras, é pregar fielmente o Evangelho, seja com palavras, seja com exemplos, seja com a própria vida, mas a conversão, propriamente dita, é obra do Espírito Santo. O homem prega com palavras, com a vida, com exemplos, mas a conversão é obra do Espírito Santo, não é obra do homem. Não cabe a nós evangelizar enfiando goela abaixo aquilo que nós acreditamos, até a pessoa aceitar, até a pessoa dizer, tá bom, eu aceito. Não é o nosso papel convergir as pessoas. Isso é papel do Espírito Santo. E o que não é também evangelização? Bom, evangelização também não é uma opção. Não é algo que nós podemos escolher se queremos evangelizar ou não. O dom do evangelismo não é alguma coisa que um tem e que o outro não tem. Não é um dom para alguns. A evangelização é para todos. Pois se todos fazemos parte dessa metanarrativa criada por Deus, somos então convocados a contar essa história, essa metanarrativa a qual fazemos parte. E como que é que nós contamos essa metanarrativa? Evangelizando as pessoas. E o que é evangelizar as pessoas, Tiago? Seja mais claro. Bom, evangelizar as pessoas é compartilhar a mensagem dessa história, é compartilhar a metanarrativa que Deus construiu nessa narrativa a outras pessoas. Isso é evangelizar. E aqui sobre a evangelização, eu particularmente não sou muito favorável, sobre alguns tipos de evangelismos de rua. E quais que eu não sou muito favorável? Bom,
aqueles que contam a metade da metanarrativa. Aqueles que começam lá do meio até o final e não contam o começo. Eu, como escritor, um livro que a gente pega e ele começa do nada, sem pé nem cabeça, eu paro na primeira página, fecho o livro e deixo quietinho lá. Se não dá para entender como começou, o que aconteceu, se não tem nada que me faça entender o porquê daquele começo de história, para mim, então, não serve. E é assim, a metanarrativa deve ser contada na sua extensão, em toda a sua extensão. Eu não sou favorável a quem conta metade da história, a parte boa da história apenas. Que Jesus é lindo, que Ele nos ama, que você foi amado por Jesus e que está tudo certo. Que você pode ficar bem porque o amor de Deus perdoa tudo. O amor de Deus supera qualquer coisa e qualquer obstáculo. Nessa frase, meus irmãos, que eu acabei de dizer, tem alguma mentira? Sim ou não? Tem alguma mentira? Não tem. Não há mentira. De fato, Jesus nos ama. De fato, poderíamos ficar tranquilos, porque, de fato, o amor de Deus perdoa todos os nossos pecados. De fato, o amor de Deus supera toda e qualquer coisa. Você já deve ter ouvido alguma vez aquele versículo, nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então, qual que é o motivo de eu não gostar? Porque que falar assim, somente isso aqui, soaria tão ruim assim? Bom, eu vou enfatizar aqui hoje, meus irmãos, 4 verdades essenciais de evangelização, da evangelização, que ajuda a responder essa pergunta, ok? Vamos lá, a primeira verdade é Deus. Devemos primeiramente comunicar de que Deus é o Criador de todas as coisas, de que Deus é o soberano de todas as coisas, de que Deus é o Senhor de todas as coisas. É a Ele que Ele é santo, que Ele é soberano, é a Ele que se deve todas as coisas. Nós devemos, porque nós somos criaturas, e Ele é o nosso Criador. Não há em mais nenhum outro lugar um Deus como o nosso. Não há outro Deus além do nosso Senhor. O Buda não é Deus. Iemanjá não é uma deusa. Aqueles deuses que se adoram no carnaval não são deuses. E nem o próprio homem é Deus em si mesmo. Essa verdade aqui, quem é Deus, promove as pessoas de que elas são criaturas. Essa verdade de quem é Deus como Criador, promove de que nós somos seres criados e que o Criador é Deus. É o que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. E se Ele criou o homem, por que Ele não está com o homem? Talvez essa é a pergunta razoável a se fazer, dessa metanarrativa, dessa grande história. Se Deus criou o homem, por que Deus não está com o homem? Cadê Ele? Por que Ele não está com a sua criação? Ora, aí vem então a segunda verdade da evangelização. E essa verdade que nós vamos falar aqui agora, é a verdade que é constantemente negligenciada por muitas igrejas e em muitos lugares. E essa verdade é a verdade de que todo ser humano é pecador. Todo ser humano falhou. Todo ser humano caiu do estado de glória de Deus. Perceba, a metanarrativa, ela é construída desde Gênesis capítulo 1, verso 1, e então passa pelo primeiro pecado dos nossos pais, lá no Jardim do Éden, trazendo uma marca ao homem, permitindo que o homem, que o pecado entrasse no mundo e entrasse também no homem, no ser humano, corrompendo toda a humanidade e toda a criação. E agora todo ser humano é pecador. E é por isso que é importantíssimo essa etapa da evangelização. Essa etapa para a metanarrativa. Ora, para que as pessoas entendam o mal, para que as pessoas entendam a real necessidade de Cristo, para que as pessoas entendam o motivo de Jesus ter morrido na cruz, de que Cristo morreu, elas precisam entender o motivo de tudo isso.
E qual é o motivo? Bom, Cristo morreu porque a humanidade já está condenada. A humanidade já foi condenada por si só pelos seus pecados. Nós lemos em João capítulo 3 que aquele que crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no unigênito nome Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa é a verdade que deve ser relatada, essa é a verdade que deve ser dita na evangelização. O mundo, as pessoas já estão condenados. Todos. É por isso que Jesus diz lá ainda em João capítulo 3, que Jesus não vem condenar o mundo, mas salvar o mundo. Por quê? Porque o mundo já está condenado. As pessoas que aqui nascem já estão condenadas. Talvez vocês tenham visto algo na internet, alguns de vocês, não sei se vocês lembram de um pastor, que ele tinha um canal no YouTube, no Instagram, acho que ele é Pastorzão que fala, que era um cara de música, não sei se você já viu. Ele é até famoso, o rapaz é famoso. Porém, meus irmãos, ele se desiludiu completamente da igreja, boy. Eu não sei se você chegou a ver o vídeo dele. Ele se desiludiu completamente, ele saiu da igreja. Mas ele não só saiu da igreja, ele polemizou na internet. Ele disse que Jesus não te faz feliz. Que Jesus não aparece, que ele não fala. Você sofre bastante, mas quando acontece alguma coisa boa, você agradece ele. Esse cara aqui também, ele diz que, bom, assim é fácil, né? Acontece coisa boa, eu tenho que agradecer. Acontece coisa ruim, sou eu? E ele polemizou bastante na internet acerca da igreja. Ele diz também que Jesus não faz nada, e que quando alguma coisa dá certo, aí é atribuído a ele, a Jesus. E quando as coisas ficam ruins, você ainda deve agradecer a ele, porque é uma prova. Ele continua falando que a narrativa, ele fala desse jeito, a narrativa da igreja é só para preencher um vazio. Ele diz ainda que você já nasce devendo, e que aí um cara morreu no seu lugar, e ele diz, é um cara que você nem pediu para morrer. Ele repete, abre aspas, eu não pedi para ele morrer no meu lugar. E ele diz várias outras coisas, ele inclusive faz alusão à obra de Cristo, né, com o nome sujo. Como assim? Bom, tem alguém que tem um nome sujo lá no Serasa, e vai alguém lá e limpa o nome, paga a dívida, mas aí ele chega e fala, mas eu não pedi para você pagar a dívida. Olha o exemplo que ele usa. Eu não pedi. Quando eu pudesse, eu ia lá e pagaria a dívida. Eu não pedi para você pagar a dívida. Percebam, irmãos, que isso é a falta de entendimento da metanarrativa. Isso é a falta de entendimento de evangelização, do que é evangelizar, do que é o evangelho. Eles invertem a questão primária. Como assim? Bom, eles acham que Jesus precisa salvar as pessoas, que é uma necessidade de Jesus salvar, que Jesus tem uma necessidade, algo que eu preciso salvar alguém, senão eu não vou sobreviver. Que Jesus depende da nossa salvação, e essa dívida para a existência de Jesus. É isso que é construído na cabeça das pessoas. A falta de entender que Jesus pagou um preço, porque você, eu, não conseguiríamos nunca, jamais, assim diferentemente como ele fala, que um dia ele pagaria essa dívida, nós jamais conseguiríamos pagar, e passaríamos a eternidade na condenação do inferno, por toda a eternidade. Algumas pessoas não entendem o sofrimento eterno de que escaparão crendo em Cristo. Crendo em Cristo, escaparão. E as pessoas não entendem. Aí por que eles não entendem? Porque a evangelização está errada. Precisa ser falado às pessoas, João capítulo 3, já estão condenadas. Precisa ser dito, Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ainda que você esteja vivendo uma vida maravilhosa, ainda que tudo esteja dando certo, ainda que o dinheiro não falte, ainda que rios de dinheiro aqui nesse mundo entram no bolso, na conta bancária, ainda assim, meus irmãos, precisa ser dito, você está condenado. O Evangelho, ele não está
ele não está atrelado ao sofrimento desse mundo. Como assim? Você não vem para Cristo porque você está sofrendo. Você não vem para Cristo porque está com falta de dinheiro. E Deus então pode mudar a sua vida financeira. Você não vem para Cristo porque você está com uma enfermidade e Deus pode te curar. Porque o dinheiro pode entrar. A ferida pode ser curada. E então, o que sobra para Deus? Nada. Você vem para Cristo porque você está condenado. Você vem para Cristo porque nós viemos para Cristo, ainda que dê tudo certo na nossa vida, durante 80, 90, 100 anos. Que depois você vai padecer eternamente no inferno porque você pecou. Por isso que nós vamos para Cristo. Ainda que tudo dê certo, ainda que eu tenha a melhor vida neste mundo, ainda assim eu devo ir para Cristo. Porque o que é 80, 90, 100 anos comparados à eternidade em um lago de fogo, a eternidade em um lugar de ranger dentes. Não se compara. É por isso que aceitamos, é por isso que vivemos para Cristo, porque Ele é quem nos resgata de tudo isso. E essa é a terceira verdade que nós falamos, que Cristo é o único Salvador. Que Jesus morreu por esses pecados que nos condenaria na eternidade. Esse é o amor de Deus, o amor que entrega seu Filho sem receber nada em troca da gente. Esse que dizia ser o pastorzão aqui, que esbravejava porque ficou devendo a Cristo de alguma maneira, algo que ele não havia pedido, pois se ele entendesse do que ele escaparia na eternidade, ele veria que essa dívida que ele fala, que ele alega que Cristo nos cobra, é incomparavelmente minúscula comparado à dívida do pecado. Bom, para a gente recapitular. A primeira verdade é saber quem Deus é sobre Deus. A primeira verdade da evangelização correta é saber quem Deus é. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é o único Deus soberano, o Criador, e nós somos as suas criaturas. A segunda verdade da evangelização é saber que o ser humano é pecador. É saber o resultado do pecado, a consequência do pecado. O status de pecado, de culpado diante de um Deus santo. Essa santidade que aniquila o impuro. Porque não tem como nós construirmos o evangelho por si só. E o que é evangelho, né? Evangelho é boas notícias. Evangelho é boas novas, do grego, evangelion, se não me falha a memória. Como você vai construir boas notícias, um bom anúncio, se você não falar daquilo que as pessoas estão passando de ruim? Porque ele simplesmente vai falar assim, bom, tudo bem, eu entendo, eu entendi, mas eu estou bem. Eu estou bem, como nós dissemos aqui, eu tenho muito dinheiro, tenho uma família maravilhosa, eu viajo a cada 3 meses e está tudo certo. Acho que eu não preciso não, mas obrigado, valeu. Ele precisa entender que ele está condenado. Ele precisa entender a metanarrativa por completo. E a terceira verdade da evangelização que nós vimos aqui é reconhecer que por causa desse status de pecado, você precisa de um Salvador. Por causa desse status de condenado, você precisa de um Salvador. E somente um poderia ser o Salvador. E aqui, meus irmãos, eu vou pedir, Fê, pode buscar uma água para mim, por gentileza? Obrigado, meu irmão. E aqui, meus irmãos, é algo bem interessante, é interessante. Porque imagine só, imagine só uma cena, você tem uma chance só de acertar uma flecha, com uma chance de acertar um alvo que está a 30 quilômetros de distância, e com vento soprando de um lado para o outro. Eu falo, poxa, parece absurdo. Mas é isso aí ou você morre, se você não acertar. Qual que é a probabilidade de você acertar?
Detalhe, você nunca atirou com arco e flecha, ok? Imagina que é aquelas flechinhas, aqueles arquinhos construídos da madeira mais barata que pode existir. Bom, qual que é a probabilidade de você acertar um negócio desse? Bom, a probabilidade é praticamente zero. A probabilidade é que você não acerte. Imagine o único que pode te salvar é o Deus poderoso. É o supremo Deus, é o Criador, é alguém que é infinitamente poderoso, é alguém que é infinitamente grande. E Ele não somente precisa salvar esticando o braço, mas Ele precisa se colocar no seu lugar para te salvar. Um grande Deus, um poderoso Deus, o único Deus, o infinito Deus, em que Ele precisa se colocar do lado da humanidade, se vestir com carne humana, para então morrer no seu lugar. O único que pode te salvar é um Deus assim. E Ele precisa morrer no seu lugar. Ele precisa pagar o preço da morte. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Essa é a metanarrativa. Essa é a evangelização. A alma deve se desesperar por causa do pecado e da sua condenação. E agora... é só assim para eu ser salvo? As chances estão perdidas. Não dá, não tem como. Como que eu vou convencer um Deus tão poderoso, tão grande, para vir no meu lugar, descer, se fazer carne e morrer numa cruz para me salvar, pagar os meus pecados? Male, eu peço a minha irmã para pagar um boleto de R$ 15, ela pensa 50 vezes antes de fazer. Quanto mais um Deus tão grande possa fazer isso. Qual que é a probabilidade? Bom, então vimos a terceira verdade. A probabilidade que era talvez absurda aconteceu. Deus Filho, Jesus, veio a este mundo há 2000 anos. Morreu na cruz no meu lugar e no seu lugar. E agora você pode ter alívio. Você pode crer, você pode entender. E ainda que seja difícil nessa vida, e ainda que não tem comparação, ainda que nessa vida você possa sofrer horrores, ainda assim, não tem comparação com a eternidade, não tem comparação com a vida eterna. E a quarta e última verdade sobre da evangelização é a resposta que nós damos a Deus. Qual que é essa quarta verdade da evangelização? Devemos nos arrepender e crer no Evangelho. Marcos capítulo 1, verso 15. Quem que pode ler para a gente? Marcos capítulo 1, verso 15. Quem abrir aí pode já ler já. Marcos capítulo 1, verso 15. A evangelização é isso, meus irmãos. É um processo de entendimento, de crença, que é construído pelas verdades essenciais da grande metanarrativa. A evangelização distorcida, errada, é aquela quando apenas convidamos pessoas a terem uma vida melhor, a falar assim, olha, está passando um problema, então vem para Cristo que vai ficar mil maravilhas. Isso é um tipo de evangelização distorcida. A evangelização bíblica e fiel apresenta Deus como Criador e o homem como pecador. Ensina que Cristo é o único caminho para a salvação e chama ao arrependimento, à fé genuína. Meus irmãos, Deus melhora, Deus cura, Deus melhora a situação financeira, Ele cura doenças, Ele faz tudo isso. Porém, a evangelização correta
é aquela construída a partir do status de Deus, de quem Deus é, e do status do homem, de qual patamar o homem está diante de Deus. Esse é o caminho. E lembrando que, ainda que a gente siga o caminho correto da evangelização, lembre-se sempre de que a obra é do Espírito Santo. Nós não conseguimos convencer ninguém do pecado, mas sim é o Espírito. E é interessante que em muitas igrejas que a gente vê por aí, elas creem que o homem, né, tem... Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar em umas, eu já. E as pessoas, o jeito que é falado é: você, depende de você para querer Deus. Deus só vai fazer alguma coisa se você querer, se você abrir o seu coração. É você que tem que fazer isso, não é Deus. Mas na hora que essas pessoas oram nessas igrejas, elas oram assim: Espírito Santo, abra o coração dessa pessoa e toca no coração dessa pessoa. Ló, poxa, como assim? Não é a pessoa que tem que abrir o coração? Como que a pessoa ora que é o Espírito? Porque isso é uma verdade essencial. É o Espírito Santo que abre o coração do ser humano para que ele seja convencido do pecado. Então, meus irmãos, que essas quatro verdades que nós falamos aqui, que elas possam ser entendíveis na grande metanarrativa que é a história de Deus. Não fazemos evangelização construindo a metade da história. Não fazemos evangelização dizendo o final da história. Quem aqui lê o livro de trás para frente? Ninguém, acredito eu. A não ser os judeus, né? Que leem de cá para cá. Mas eles leem da primeira página, mas de cá para cá. Enfim, nós devemos compreender que nós devemos começar a grande metanarrativa, a evangelização, a partir do Criador que é Deus, e construir então um processo. Evangelização é um processo de entendimento, de saber quem Deus é, de saber que Ele é o soberano de todas as coisas, e de entender o patamar em que o homem se encontra. Feito essas duas verdades, você apresenta a terceira verdade. Quando o desespero bater no coração do ser humano, quando aquele desespero fala assim: e agora, o que eu vou fazer? Como que eu faço? Bom, eu tenho uma saída. E ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. E quando você apresenta essa verdade essencial, dessa grande metanarrativa, então você convida a pessoa a responder algo que o próprio Deus já vai fazer na vida dela. Bom, evangelização é isso e muito mais coisas. Mas nós não temos tanto tempo para falar, então eu vou parar nessas 4 verdades essenciais, trazendo aqui a construção da história de Deus, né, como uma forma de evangelização. E agora eu abro para perguntas, para comentários. Alguém quiser fazer alguma coisa? Sim. Meu irmão, eu fico pensando, né? Como que ele foi evangelizado? Como que falaram para ele o que é ser cristão? Porque a gente sabe que em muitas igrejas, a evangelização, ela é algo para um retorno financeiro, né? E os homens, eles estão cegos. Os homens têm uma venda nos olhos. Tem eu não vou lembrar agora de cabeça o número de páginas e nem o livro, se é exatamente o nome do livro. Mas tem um livro de Agostinho de Hipona, que é o famoso Santo Agostinho, né? Ele diz que, eu acho que está no livro dele de livre-arbítrio, que ele explica o que é o livre-arbítrio. Ele não fala que temos o livre-arbítrio, como muitas pessoas falam, mas ele explica isso. E ele diz que o ser humano é como se fosse uma criança, onde Deus é a luz. E o ser humano sai da presença de Deus por conta própria, ele engatinha e ele vai embora. E aí ele está no escuro, ele não consegue voltar mais para Deus sozinho. Ele foi
Ele saiu da presença de Deus sozinho, mas ele não consegue voltar mais para Deus sozinho. Então o que Deus faz? Ele envia o Filho para resgatá-lo, porque sozinho ele não consegue, ele não vai achar. E é tão interessante que quando a gente lê sobre o Vale dos Ossos Secos, um morto não vai falar. Ele não vai ter um estalo de alguma coisa e para poder chamar Deus, porque o morto está morto nos seus delitos, está morto nas suas concupiscências. O morto está morto no seu pecado. Ele não pode, ele não consegue, ninguém por si próprio vai levantar da cova, ou vai abrir os olhos, ou vai estralar os dedos, ou estalar os dedos, por conta própria, porque está morto, é um punhado de ossos. Não é verdade? Ninguém vai ver ossos saindo aí, caminhando na rua. E é isso que é a morte espiritual. A morte espiritual, essa cegueira é isso, nós somos cegos. Porém, o Espírito Santo nos resgata. O Espírito Santo abre, arranca as vendas dos nossos olhos. E é por isso que é importante a gente falar sobre isso. É importante a gente narrar essa história. Mas é verdade, meu irmão. É triste saber isso aí. É triste saber como que às vezes nós nos procedemos, né, diante da grande obra de Cristo. E igual esse pastorzão aí, cara, puxa, eu fico também, assim, entristecido, porque ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Foi dito a ele coisas talvez erradas, de forma errada, e ele entendeu errado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Marcos 4, 11 e 12, tem 2 versículos que eu acho que tem a ver com isso, eu queria que você me explicasse. Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão de fora do reino tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam, senão eles voltariam para Deus e Ele os perdoaria. Graças a Deus nós estamos numa igreja reformada para explicar isso aí. Seguinte, como que nós cremos a salvação de Deus? Nós cremos que Deus elegeu os seus antes da fundação do mundo para Ele. Então, você vai ver lá em João, se eu não me engano, em João, capítulo 7, provavelmente, você vai ver que Jesus fala assim, aqueles que o Senhor me deu, aqueles que o Pai me deu, Jesus fala, Deus deu a Jesus um punhado de pessoas falhas, pecadoras, terríveis, que somos nós. Romanos capítulo 9, diz que Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Deus escolheu alguns, Deus elegeu alguns. E a esses que Deus elegeu, é dado o poder de ouvir o Evangelho e de entender o Evangelho. E aos outros que Deus não escolheu, bom, Jesus falou em parábolas para que eles não entendessem. A gente tem um sentimento poxa, todo mundo tem que ouvir, todo mundo tem que ser salvo, todo mundo tem que reconhecer que Deus é Deus. Porque para a gente é uma necessidade isso, mas para Deus não é. Deus não tem, como nós dissemos aqui, Jesus não tem necessidade de que as pessoas o adorem. Ele não precisa disso. Ele morreu por um punhado de pessoas justamente porque Ele quis, porque Ele nos amou. E nós somos agradecidos por isso. Então, falar por parábolas é deixar as pessoas sem entender. É falar sem falar. E para quê? Para que eles possam ter escutado, mas possam não ter se convertido. E continuado nos seus próprios delitos, né? É terrível essa fala, mas ela é justa. Olha, eu vou falar uma coisa aqui do que eu penso, mas eu não falo por outros aqui, mas é algo que é particular meu, ok? Tem pessoas que, o apóstolo Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo ele era conivente com morte de cristão. Olha que terrível. Mas
para mim, não. Ele era um cara muito temente a Deus. Paulo era estritamente querendo obediência a Deus a todo momento. Ele achava que ele estava sendo obediente a Deus. Isso muda tudo. O que esse cara está fazendo, ele está sendo inimigo de Cristo. Ele está lutando contra Cristo. Ele não simplesmente desacredita, mas ele luta contra. É diferente de uma pessoa que não quer saber de Cristo. E às vezes no final da vida dessa pessoa, Deus vai lá e transforma o coração dele. Agora, aos inimigos de Cristo, aqueles que esbravejam contra Cristo, a esses basicamente umas orações imprecatórias. Por quê? Porque eles pervertem as pessoas. É terrível isso. Esses caras pervertem as pessoas, os ensinamentos bíblicos. Um jovem que está escutando, que escutou a vida inteira esse cara no YouTube, no Instagram, ele depois vai ouvir esse cara, e ele gosta desse cara, e ele vai falar, cara, o cara era crente e agora está nessa, ele descobriu alguma coisa que eu não descobri. Entendeu? Então, a esses que lutam contra Cristo, eu acho que, convertido ele não é, obviamente, mas eu acho que, inclusive, eu arrisco a dizer que é inimigo de Cristo eternamente. Ok? Algo particular meu, tá, gente? Não levem isso para a igreja inteira, que é a liderança, que eu nem sei como eles pensam. Mais alguém? Não sei se respondeu. Mais alguém? Quer falar alguma coisa? Não sei nem que hora. Já deu horário já também. Bom, vamos orar aqui. Terminado. A gente ora depois. O café está servido. Que Deus abençoe. Até o momento do culto.